Olá, boa tarde a todos. Que alegria receber vocês aqui. Meu nome é Priscila e eu sou estudante e docente da Fundação Logosófica. Mas e aí? Cada um já pensou nessa pergunta? Será que eu vivo ou eu existo? O que vocês acham? Esse é o tema do nosso webinário de hoje. E para ficar bem interativo, aqui do lado tem uma aba de perguntas em que vocês podem ir conversando com a gente, perguntando e respondendo o que vocês quiserem durante o webinário, tá bom? Eu já quero saber, inclusive, quem que está aí pela primeira vez? Ou quem já participou antes dos webinários da Fundação Logosófica? Vão respondendo aqui para a gente conhecer mais vocês. E, bom, a Fundação Logosófica tem sede em várias cidades, tanto no Brasil como em outros países também. E, normalmente, a gente faz essas atividades, né, com os amigos presencialmente. Mas agora a gente está vivendo esse momento de adaptação e a gente está fazendo online. Então, para vocês conhecerem um pouco mais sobre a Fundação Logosófica e o ambiente logosófico, a gente vai passar para vocês agora um vídeo institucional. É possível que apareça aí na tela de vocês a opção Click for Sound para ativar o som. E aí, se aparecer, é só clicar. Se não aparecer, o som vai vir naturalmente, tá bom? Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade, O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Bem legal esse vídeo, né? Ele mostrou para vocês de forma bastante ampla os assuntos que a logosofia trata. E também dá uma amostra das atividades que a gente realiza nas nossas sedes culturais, que no momento estão fechadas em função aí da pandemia. Bom, eu me chamo Ademar Bonomi e vou apresentar essa atividade para vocês junto com o Pedro Henrique. Oi, Pedro, pode aparecer aí? Dá um tchauzinho pro pessoal. A Júlia Marques e a Priscila Caldeira, que vocês já conheceram aí no início. Então, daqui a pouquinho eu vou chamando vocês. Antes da gente começar, é importante informar que essa atividade ela é a primeira parte de um ciclo de atividades
que vai continuar com mais 3 workshops. Portanto, a atividade de hoje é uma introdução, tá bom? E no final desse webinar eu vou dar mais detalhes a respeito dessa continuidade para vocês. Nosso objetivo aqui hoje é a gente conversar um pouco sobre essa pergunta que é o título dessa atividade. Será que eu vivo ou que eu existo? Vocês já tinham pensado nisso? Qual é a diferença entre viver e existir? Existe alguma diferença entre essas duas realidades? Mas sobre isso que a gente vai conversar hoje e a gente vai apresentar para vocês as nossas experiências a respeito. Como a Priscila falou no início, vocês podem ir anotando na aba de perguntas, que está aí do lado direito do vídeo de vocês, a compreensão que vocês têm a respeito disso, as perguntas, as dúvidas, e conforme a gente for caminhando no decorrer da atividade, a gente vai respondendo através dessa ferramenta mesmo, tá bom? Então vamos refletir um pouquinho a respeito dessa pergunta, se a gente vive ou existe. Quando a gente olha para a imensidão da criação, qual é a sensação que surge? Não surge essa sensação de que a criação é eterna? Os tempos e as distâncias cósmicas, eles não parecem para nós infinitos? Vamos pegar, por exemplo, só o nosso sistema solar aqui. Quantos anos vocês acham que tem o nosso sistema solar? Bom, os cientistas, eles estimam que o nosso sistema solar tem 4,6 bilhões de anos. Só isso. E olha que o sistema solar, o nosso sistema solar, ele tem uma idade ínfima perto da idade do próprio universo, como os cientistas mesmos estimam. Quando a gente olha para a nossa vida física em contrapartida, e os tantos anos que a gente tem para viver aqui na Terra, qual é a sensação que surge? Não é justamente o contrário, de que a nossa vida física é curta demais, perto da eternidade que a própria criação emana? Para a logosofia, a vida vivida sem qualquer preocupação que não seja a nossa subsistência e o aproveitamento dos aspectos materiais que a vida nos oferece é uma vida intranscendente. Ou seja, uma vida que fica totalmente distante dessa eternidade que a própria criação emana. A busca pela transcendência da nossa vida deve ser o nosso grande objetivo. É o que vai permitir que a gente sinta que existe, que a gente está conectada a essa própria eternidade da criação. Então, em resumo, a nossa vida deve servir para esse grande objetivo de alcançarmos a consciência da nossa natureza espiritual, que é a parte eterna que habita em todos nós, em todos os seres humanos. Nessa atividade de hoje, nós 4 aqui, a gente vai contar para vocês quais perguntas nós nos fizemos que nos levaram a encontrar a logosofia. O que a gente tem realizado que permite a aproximação consciente a essa nossa parte espiritual. E como vem surgindo em nós essa sensação de que a gente existe de verdade. Bom, falando um pouco dessa minha trajetória, eu conheci a logosofia aos 23 anos. E quem me apresentou essa ciência foi o meu cunhado, que se chama Sérgio, que é também um grande amigo meu. Na época, eu estava no 4º ano da faculdade de Direito, eu já fazia estágio na área que eu tinha escolhido trabalhar, eu namorava, eu tinha amigos, eu praticava esportes, enfim, eu fazia tudo que um jovem de 23 anos normalmente faz. E o interessante é que mesmo tendo a vida assim já bem encaminhada, com tantos projetos, tendo um futuro com muitas realizações pela frente, eu não me sentia verdadeiramente feliz. Na verdade, desde a minha adolescência, algo me incomodava. Alguma coisa dentro de mim me dizia que a vida não era somente isso que eu realizava no presente e enxergava para o meu futuro. Eu tinha essa percepção de que a vida era muito maior do que isso. E aí eu me fazia perguntas como essas aqui, ó. Mas afinal, o que pode existir além de tudo isso que eu já faço? Por que eu senti essas inquietudes? De onde elas vêm? Quem proporciona essas inquietudes dentro de nós? E aí eu pergunto para vocês, por acaso alguém aqui já viveu isso? Já sentiu esse vazio interno, essa sensação de angústia? Eu tenho certeza que não sou só eu que já vivi isso. Tenho certeza que muitos que estão aqui já perceberam essas manifestações aí no próprio interno.
Bom, ao tomar contato com a logosofia, eu descobri que essa ciência tem o objetivo de me levar ao conhecimento de mim mesmo, dos recursos internos que todos nós, seres humanos, temos, mas que a gente não sabe como utilizar. Foi isso que me chamou muito a atenção a princípio, porque eu percebi que esses conhecimentos, eles iam ao encontro dessas inquietudes e dúvidas a respeito da minha vida. Assim, um dos primeiros conhecimentos que a logosofia apresenta para nós é sobre a realidade do mundo mental. E como essa realidade, ela interfere diretamente sobre as nossas vidas, principalmente através dos pensamentos que existem nesse mundo. Agora, é importante ressaltar para vocês e para a logosofia, os pensamentos são entidades vivas que nascem nas nossas mentes, que chegam a ter vida própria e podem passar de uma mente para outra. Ou seja, essas entidades, elas podem atuar no nosso mundo interno, tanto para o nosso bem e a favor dos propósitos que a gente tem para a nossa vida, ou atuar para o nosso mal, né? Jogando contra isso que a gente quer realizar, aquilo que a gente projeta para nós. Eu surpreendi essa minha realidade interna, e especialmente essa realidade dos pensamentos, uma experiência muito eloquente que eu vou contar para vocês agora. Então, eu me formei com 24 anos, né? Me formei advogado, e para me registrar na Ordem dos Advogados do Brasil, que é a OAB, eu precisava fazer uma prova oral, que normalmente é realizada diante de um grande público. Normalmente a gente faz essa prova num teatro, e tem lá 300, 400 pessoas. Bom, eu me preparei muito para esse exame. Realmente fiz um plano, me dediquei a ele. Mas aí aconteceu uma coisa muito interessante. Mesmo me sentindo totalmente preparado, quando chegou na hora de subir lá no palco para fazer o exame, eu fui tomado por um grande temor. E aí eu percebi que eu tinha um grande medo de falar em público. Eu já tinha experimentado isso antes, mas daquela vez foi algo muito, muito forte, né, que chegou a me paralisar. Surgiu um medo de ter um branco na hora, né, de esquecer tudo que eu tinha estudado e de passar ali vergonha na frente de todas aquelas pessoas. E aí, nesse momento, eu me detive. E aí, numa fração de segundos, aconteceu uma série de coisas dentro de mim. Eu olhei para o meu interno, né, para o meu mundo interno, e aí eu surpreendi os pensamentos que me diziam essas coisas que provocavam um medo dentro de mim, que estavam me paralisando. Nessa hora, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu constatei que eu não sou os meus pensamentos. E que eu podia dirigir a minha vida de forma contrária ou diversa do que aqueles pensamentos estavam me falando. E aí, diante daquela visão, eu reagi de forma enérgica. E eu disse o seguinte, para mim mesmo, né? Mas quem manda aqui não sou eu? Eu sei de todo o esforço que eu fiz para chegar até aqui. Eu sei que eu vou me sair bem nesse exame, então por que esse medo agora? Ele se baseia em alguma coisa real? Né? E assim eu consegui mudar o meu estado interno, né? A partir do momento que eu observei aquela realidade, eu consegui atuar sobre ela de forma consciente. E o resultado final foi que eu consegui subir lá no palco, me apresentar, né, responder as perguntas, e eu passei lá no exame. Mas o que é interessante a gente observar nessa minha experiência é que o conhecimento dessa realidade interna é o que nos permite atuar de forma consciente sobre ela. Porque tudo aquilo que a gente desconhece é como se não existisse para nós. E essa realidade interna, esse mundo mental, enfim, essa realidade dos pensamentos, é uma realidade que não é física. Portanto, esse primeiro contato, ele é o início, né, da minha vinculação com essa parte metafísica ou espiritual que existe em todos nós. Bom, agora eu vou chamar o Pedro. Aparece aí, Pedro. O Pedro, em circunstâncias ali diferentes da minha, ele também percebia que a sua vida deveria ser maior do que essa que se apresentava para ele. Ele sentiu uma necessidade de ampliar a própria vida, né? Uma forma que ele pudesse sentir que existe, mesmo diante da realização de todas as coisas que a gente precisa fazer no nosso dia a dia. Então vamos lá, Pedro, conta para nós como é que foi essa sua experiência. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, boa tarde, Ademar, meninas aqui presentes também, a Pri e a Júlia. Legal ter a oportunidade de compartilhar um pouco da minha experiência com vocês.
E esse tema, né, desse nosso webinário, né, vida, existência, esse tema, ele me traz bastante inquietudes. E, de alguma forma, a minha trajetória com o estudo da ciência logosófica, ele guarda estreita ligação com essa reflexão, né, que é a vida, a existência. E assim como o Adhemar, eu também sou advogado. Nem todo mundo que estuda logosofia é advogado, não. É só para fazer essa ressalva aqui. É só uma coincidência muito feliz. E quando eu era mais jovem, né, no início da minha profissão, no início de carreira, eu sentia que eu tinha muita dificuldade para enfrentar as adversidades que a vida apresentava para mim. Então, assim, no ambiente profissional, quando você tinha um trabalho um pouquinho mais difícil, eu perdi o ânimo, em casa com algum problema com algum familiar, eu preferia evitar aquela relação, lidar com aquele problema, questões sociais, né, da rotina da gente. Então, o que eu sentia, assim, eu sentia que alguns demandava muito esforço fazer aquilo, e eu preferia evitar, eu preferia sempre escolher uma via mais rápida, né, uma via mais cômoda. Eu ficava num estado de inércia, né, e o que eu sentia? Parecia que a minha vida era conduzida conforme as circunstâncias, né? Então, assim, eu não guiava a minha vida, eu não quero esse caminho aqui, eu não tinha força, né, para escolher a melhor direção, né? Bom, o que eu estou relatando para vocês aqui não tem nada demais, né? Porque, assim, eu relatei problemas comuns, né? Profissão, trabalho, problema com algum familiar, acho que todo mundo tem isso em alguma proporção, né? Só que, de fato, essa posição de inércia me colocou numa situação que eu não sabia muito o que fazer, né? Como sair dessa situação. E eu fiquei refletindo. Bom, veja bem, o mundo tem quase 8 bilhões de seres humanos, de pessoas, né? Eu ficava me perguntando, será que a vida é só isso, né? Tem mais alguma coisa? É isso aí, sabe? Acordar, trabalhar, resolver um problema aqui ou outro, no caso eu fugia, né, dos meus, né? Será que tem alguma coisa, né, por detrás dessa prerrogativa humana, né? E eu olhava para a minha vida e não encontrava muita resposta. Aí eu comecei a pensar nos exemplos de grandes homens, assim, grandes feitores, pessoas que conquistaram coisas grandes na vida, né? Vou citar alguns exemplos aqui. Não sei se todos sabem, mas o Abraham Lincoln, que foi um dos maiores presidentes da história dos Estados Unidos, né, até hoje muito referenciado, ele faliu 3 empreendimentos antes de ser presidente, né? O Michael Jordan, exímio jogador de basquete, referência também, ele foi cortado do time da escola porque supostamente ele não tinha talento. Curioso, né? E um outro exemplo que eu gostaria de trazer para vocês é do Stephen King, um famoso escritor, para quem não conhece. Ele teve seu livro reeditado 30 vezes, e um exemplar, inclusive, foi parar no lixo, né? O texto que ia para as editoras, né? Eu falei, pô, legal, né? Tem gente que já realizou muita coisa. Eu quero ser assim também. Eu quero realizar uma coisa. Quero tornar minha vida diferente, né? Só que o que eu preciso, ou precisava fazer, né? Para que minha vida pudesse ganhar contornos maiores, né? Do que aquilo que o meu destino parecia que está traçado, né? Sendo guiado pela circunstância, né? E o que isso tem a ver, né, com viver, com existir? Se vocês se sentirem à vontade, podem participar aí na aba de perguntas que está aqui do lado, né? Qual que é a diferença desses dois conceitos, né? Se alguém tem alguma inquietude sobre isso, né? Bom, eu tinha bastante. E voltando lá para minha história, né, foi mais ou menos nesse momento que eu tive contato com um livro de logosofia. Um livro que ele é pequenininho em páginas, mas ele tem um conteúdo, assim, fantástico. Eu super sugiro a leitura desse livro. Esse livro chama Herança de Si Mesmo. Ele está disponível, inclusive, para download naquele portal que passou lá no vídeo do início, né, que é o logosofia.org, assim como os outros livros de logosofia também estão disponíveis para download gratuito. E, dentre os vários conceitos, sabe, que tem nesse livro, teve um específico que ele me chamou muita atenção. Foi a compreensão, né, na minha interpretação, de que eu posso ser herdeiro em vida daquilo que eu estou realizando. Ou seja, hoje, eu sou herdeiro daquilo que eu fiz ontem. E amanhã, eu vou ser herdeiro daquilo que eu estou fazendo agora. Pô, deu um estalo aí. Então, peraí, a minha vida hoje, eu estou aqui num momento meio de angústia, sem saber para onde ir, mas o que eu fiz ontem? Né? Aí eu voltei lá nas minhas lutas. Pô, eu não quero minhas lutas. Então, será que tem alguma coisa aí, né,
Ou seja, eu estou vivendo num momento de angústia, por quê? Porque eu não estou encarando as minhas lutas, será que tem alguma ligação, né? E essa reflexão, né, ela me trouxe o quê? Uma necessidade de começar a observar a minha própria vida. E esse é um dos movimentos que a logosofia sugere, né, ao que eu sou investigador, né, que ele inicia esse movimento, né, de olhar para si mesmo, investigar a própria vida. E o que eu achei lá, quando eu olhei para a minha própria vida? Eu comecei a identificar que muitas vezes eu perdi esse ânimo, por quê? Porque uma coisa demorava um esforço, que eu relatei para vocês. Então, com esse mindset fixo, né, de fugir desse problema, eu compreendi que eu jamais teria resultados diferentes daqueles que eu tinha. E eu identifiquei algo que o Ademar trouxe um pouquinho na manifestação dele, que foi sobre o conceito de pensamentos. Eu identifiquei que na minha mente tinha um ou outro pensamento, ou alguns deles, que estavam impedindo a minha evolução, estavam me impedindo de ter um destino diferente, ter um destino mais feliz. O que eu identifiquei? Uma propensão ao fácil, né? Eu escolhia lá as rotas mais fáceis. Um comodismo, né? Ou seja, aceitar aquela situação, ao invés de tentar transpor aquela situação, vencer aquela adversidade, né? E, acima de tudo, acho que talvez isso seja o mais importante, era a falta de vontade. A falta de vontade para enfrentar essas adversidades que a vida ia se apresentando para mim. Bem, vamos lá. Vamos fazer essa conexão do que eu falei aqui agora com os exemplos dos grandes homens que eu citei, né? O Michael Jordan, Stephen King e o Abraham Lincoln. O que aqueles homens fizeram, né, de diferente, né? Eu falei que eles, contei o fracasso deles, né? Nenhum deles desistiu diante de alguma adversidade. Pelo contrário, na verdade, eu compreendo que eles utilizaram esses fracassos, né, para acrescentar algo para a própria vida, de alguma forma aprender com esses fracassos, certo? E o que a logosofia ela vem me ensinando a fazer? Ela vem colaborando nesse meu processo. Ela vem me ensinando que as lutas que eu enfrento, essas adversidades que eu tenho na vida, elas nada mais são do que oportunidades, tá? Oportunidades para eu me capacitar e para eu me superar. É como se a luta ela fosse algo necessário para a minha própria existência. Então, eu preciso, na verdade, não fugir da luta. Eu preciso ser valente e eu preciso ter decisão para enfrentar essas lutas. E a união desses dois elementos, né, a valentia e a decisão, que vai emergir, ou emergiu para mim, uma nova compreensão. Uma compreensão de que viver sem lutas é um engano. A luta, ela é uma lei da vida. E cada nova circunstância que a vida apresenta para mim, é mais ou menos assim, gente, eu sinto que é como se Deus estivesse falando comigo, assim, Pedro, olha que oportunidade fantástica que você tem diante dessa adversidade de superar, de se superar, de criar uma virtude, de cultivar a paciência, por exemplo, numa situação de irritabilidade, né? A oportunidade que você tem de ajudar alguém, de levar alguém um elemento que essa pessoa não tem e você tem. A possibilidade de você adquirir um novo conhecimento, extrair algo de muito positivo dessa experiência. E à medida que eu vou fazendo esses movimentos, o que eu sinto? Aquela minha vida, que estava antes meio limitada ali, e me trazia uma certa angústia, ela começa a ganhar contornos maiores, muito maiores. E o que eu quero dizer com isso? Luta, na minha compreensão, é uma lei da vida. E tem um ensinamento sobre isso. E a forma que eu enfrento essas lutas é o que vai distinguir se eu estou só vivendo ou se eu estou existindo. E reparem aqui, eu acho muito importante eu fazer essa ressalva. Eu não estou falando aqui que os problemas da minha vida acabaram, que eu não tenho mais luta. Pelo contrário, diferente. O que mudou foi a minha disposição, a minha forma de encarar essas circunstâncias, concebendo a elas uma oportunidade, tá? Uma possibilidade transcendente. Ou seja, eu quero adquirir daquela diversidade algo, extrair algo daquela experiência. Legal, boa. Esse ponto eu acho que tá ok. Eu descobri, eu realizei uma mudança que me fez enxergar que eu posso ter uma vida diferente, uma vida muito melhor da que eu estava levando, construir um destino feliz. Compreendi que, às vezes, a minha caminhada, né, ela é muito mais importante, às vezes, que o destino final. Então, eu adquiri, incorporei esse conhecimento na minha própria vida. Mas que mais? O que eu posso fazer com esse conhecimento? O que mais?
que a gente pode fazer quando a gente incorpora algo de muito bom para a nossa vida? Bom, eu conheci a logosofia, tá? Por um amigo, assim como o Ademar. Esse amigo, ele trouxe um pensamento de bem para mim. Um pensamento muito feliz. Eu sou muito grato a ele. E ele também me presenteou com um livro, que é exatamente esse livro que eu falei para vocês, do Herança de Si Mesmo. E eu sinto que a vida desse meu amigo se prolongou na minha. E hoje, eu estou aqui relatando a minha história para vocês. Talvez algum de vocês, ou alguém de vocês, possa se identificar, ou possa sentir algo. O que já me fará muito feliz. Né? E o que há de trás, assim, por detrás de tudo isso que eu estou relatando? Ligando agora com o tema da nossa atividade, né? Eu compreendo que toda oportunidade que eu tenho de fazer o bem, de estender o bem, de prolongar a minha vida para alguém, é uma oportunidade muito feliz. Então, esse meu estudo, esse meu processo de superação, ele facilita com que eu faça o bem. Eu faço o bem para a humanidade. E com a logosofia, eu sinto que eu luto, eu evoluo, eu cresço e eu entrego. Eu sirvo e colaboro. Eu prolongo e existo. Bom, o que tudo isso tem a ver com a existência humana, gente? Essa eu vou deixar no ar. E com isso eu vou encerrar aqui minha manifestação agradecendo. Ademar, essa é para você. O que tudo isso que eu falei tem a ver com a existência humana? Muito obrigado. Obrigado, Pedro. A gente vai responder essa pergunta ao longo da atividade, tá bom? Vocês vão prestando atenção aí que vocês vão encontrar a resposta. Bom, eu queria falar sobre o que o Pedro manifestou, né? E dentro das dúvidas que ele contou para nós, ele perguntou o seguinte: mas o que é que eu preciso fazer para minha vida ganhar contornos maiores? Viver ou existir? E aí, então, dentro da experiência dele, ele descobriu que a luta é a lei da vida. Que para viver, a gente precisa lutar, não existe outra saída. O que a gente pode extrair disso? Que a vida sem luta se torna uma vida vazia. Sem que a gente enfrente as nossas lutas e se coloque de frente para as nossas vidas e, principalmente, que a gente aprenda a extrair dessas lutas algo de positivo para nós. Né? Sem isso, não é possível perceber essa sensação de que a gente existe de verdade. Então, a luta é um dos elementos necessários para que a nossa vida se una à nossa existência, para que a gente perceba que existe. Agora eu vou chamar a Priscila Caldeira. Eu sei que a Priscila conhece a logosofia desde pequena, não é, Priscila? Aliás, ela participou, né, dos setores de menores da Fundação Logosófica, o que deu a ela a oportunidade de tomar contato com esses conceitos, como o que o Pedro falou, né, de que a luta é a lei da vida, e também de que a gente herda a nós mesmos, com o conceito de herança de si mesmos. Atualmente, Priscila, como é que você tem descoberto essa realidade de que a gente precisa unir a nossa vida a essa sensação de que a gente existe? Conta para nós aí. Muito legal essa pergunta do Ademar, né? Como ele estava contando, os meus pais, eles são estudantes de logosofia, então por isso eu tive a oportunidade de estar nessa órbita desde a infância. E a Fundação Logosófica tem o setor de menores, que é composto pelo setor infantil e o setor de adolescentes, onde se ensinam sobre os grandes valores da vida por meio da pedagogia logosófica. E o autor da logosofia traz que a mente da criança é terra fértil, o que é plantado ali cresce. E muito do que se planta na mente das crianças, né, do que se ensina, é através do temor, principalmente durante a correção. E a pedagogia logosófica ensina através do valor e da valentia. Ela dá a oportunidade da criança identificar a causa do erro em si mesma, e aí ela pode corrigir esse erro com tranquilidade, sabendo que ela pode cultivar novos pensamentos, né, pensamentos melhores. E assim a criança aprende com gosto e com confiança em si mesma. Mas o que isso tem a ver com viver e existir? Eu fico me perguntando, será que Deus criou a vida para a gente ficar travado nesses nossos empecilhos internos, né, esses pensamentos?
como a timidez, a indiscrição, o egoísmo, a falta de vontade, o temor e tantos outros, né, que a gente sabe. Essas coisas deixam a gente mobilizado, não é? É como se limitasse a vida. E se na infância é possível aprender a combater essas características negativas, ao longo da vida também é. E isso dá pra gente a oportunidade de viver de outra forma, de uma forma mais livre. O que vocês acham? Tá fazendo sentido? Por que Deus criou o ser humano? Vão escrevendo aí pra gente o que vocês acham. Eu contei que eu fiz parte do setor infantil. E eu lembro de uma vez que nós estudamos sobre amizade. Os docentes, né, colaboradores, eles apresentaram de uma forma bem lúdica para a gente entender que a amizade é composta por um tripé, como o autor da logosofia ensina. Esse tripé é a simpatia, a confiança e o respeito. E eu lembro de ficar encantada com esse conhecimento. E aí, depois de pouco tempo, a gente fez uma viagem, que era um passeio acampamento que existe até hoje lá no setor infantil. E enquanto as crianças estavam dormindo, os docentes estavam preparando um caça ao tesouro para o dia seguinte. Só que o problema é que eu não estava conseguindo dormir. E aí eu levantei e fui procurar uma docente que eu gostava muito para ficar com ela um pouquinho. E ela falou que eu podia ficar ali, mas que eles estavam preparando a atividade do dia seguinte e que eu ia ouvir, né? E aí ela me pediu para ser discreta e para não contar para ninguém sobre as pistas, sobre o tesouro, não falar nada, nem pro meu primo, que também estava no passeio. E eu entendi. Aí no dia seguinte eu vi uma luta em mim. Tinha vontade de falar alguma coisa sobre as pistas, principalmente pro meu primo. Mas aí eu lembrei do conceito da amizade e da confiança. Aquela docente tinha confiado em mim. Eu não podia quebrar aquela confiança, em respeito à amizade que eu tinha com ela. Essa experiência conta muito sobre a pedagogia logosófica. Porque para a docente seria muito mais fácil ela me falar para ir dormir ou me acompanhar, né, até eu conseguir dormir. Mas ela me deu a oportunidade de cultivar a discrição e a confiança. Ela me deu a oportunidade de aprender. Então, olha que especial. É uma pedagogia tanto para a criança como para o adulto. Os dois aprendem. E essa observação interna é estimulante para o espírito do ser humano, porque move a superação individual e aos poucos vai transformando a vida. Pensando nesse conceito de vida e existência, qual que é a diferença entre essas duas coisas? Quanto cabe na vida? E quanto cabe na existência? O Pedro estava mencionando que luta é lei da vida. E eu tive a oportunidade de ter contato com esses conhecimentos desde a infância, né? Mas é claro, as lutas continuam sendo duras. Afinal, luta é lei da vida. E algo de valor que a logosofia tem me ensinado é que essas lutas são oportunidades para o meu espírito, essa parte de Deus que vive em mim, se supere, cultive virtudes e derrote essas limitações internas. Porque afinal é isso que fica da nossa vida. Isso é parte da existência. Bom, aí na adolescência eu sabia que eu queria me tornar estudante de logosofia e foi isso que eu fiz. É interessante porque existe um método logosófico. E a primeira coisa que o autor fala que a gente deve estudar nesse método é o sistema mental. Ou seja, as faculdades que fazem parte da nossa mente e que compõem a nossa inteligência. Saber diferenciar, por exemplo, o que é a faculdade de pensar e o que é um pensamento atuando na minha mente sem eu me dar conta. E aí, quando eu comecei a estudar o sistema mental, aconteceu uma coisa muito diferente na minha mente. Eu senti que formou um novo espaço ali, onde existia um novo tempo também, que não é físico. Isso foi tão interessante porque foi a perfeita sensação de ampliar a vida. E o conceito de tempo que eu tinha mudou. O autor apresenta esse conceito de tempo eterno, que é vivido com consciência. Então, de novo, aquela pergunta. Quanto cabe na vida e quanto cabe na existência? Eu lembro que pouco tempo depois de eu ter começado a estudar, eu fiz uma viagem que é para um dos meus lugares favoritos. E eu sempre considerei aquele lugar incrível, porque tinha natureza, minha família, sempre foi um lugar cheio de amor, assim. E eu sentia que era o meu lugar favorito no mundo. E aí uma vez eu estava lá, e aí depois de passar um dia cheio de atividades, eu resolvi ler um livro que eu tinha levado comigo, que é justamente esse livro aí que o Pedro estava contando, é o Herança de Si Mesmo, onde o autor da logosofia ensina que a gente herda
o que a gente cultiva para nós mesmos em vida. Isso acontece a todo momento. E apesar de ser um dos meus livros favoritos, eu não vou me estender muito sobre ele, né? Até porque o Pedro já contou com bastante eloquência. Mas a sensação que eu tive quando eu li foi sublime. Me comoveu muito, porque ali tinham conceitos que pareciam como ar para o meu espírito. Aí, bom, eu terminei de ler e fui dormir. Enquanto eu dormia, eu tive um sonho. E nesse sonho eu estava em outro mundo. Eu não era esse eu que eu conheço, eu era um outro eu. Eu sentia que eu estava ao lado de Deus e de outros irmãos. Era uma sensação de finalmente voltar para casa. E foi tão interessante porque eu tive a certeza de que ali era o meu lugar favorito no mundo. Eu queria ficar lá para sempre, não queria voltar. Até que uma voz no sonho me falou: você tem que voltar porque você tem trabalho a fazer. E eu entendi, e aos poucos eu fui acordando e me vi de novo nesse nosso mundo. Eu sei que com a logosofia, com que a logosofia me apresenta, eu aprendo a trabalhar e a colaborar com gosto, a ser mais feliz e a ser mais consciente da minha própria vida do jeito que Deus quer que eu seja. Existem formas de viver a vida que talvez me satisfaçam, mas quando a gente começa a ter contato com esse outro mundo que existe dentro de nós, a gente vai descobrindo sobre esses segredos que vinculam o ser humano à criação, o ser humano a Deus. E dá para entender que a existência tem um outro valor. Então, eu queria deixar a pergunta para vocês também. Que significado cada um quer que a vida e a existência tenham? Agora eu vou passar para a Ademar de novo. Obrigado, Pri. Bom, a Priscila começou falando da pedagogia logosófica, né, e essa pedagogia que tem um objetivo muito especial, que é de ensinar as crianças a pensar por elas mesmas desde bem pequenas. Na experiência que ela teve lá no passeio acampamento, quando ela pôde escolher qual conduta queria ter, falar o que descobriu lá sobre a atividade que iam ter para o primo, ou manter o segredo, como foi manter a descrição, né, como foi pedido lá pela docente dela, ela exercitou esse pensar consciente. Ou seja, ela olhou lá para o seu mundo interno e escolheu qual conduta ela queria ter. É incrível uma criança realizar esse movimento, não é? Conseguir olhar para dentro de si mesma e escolher qual conduta vai ter. Pensem só na grandiosidade desse conhecimento. Quando eu vivo de forma inconsciente, alheia aos meus movimentos internos, eu sou conduzido pelos pensamentos que atuam na minha mente. Para que eu tenha essa sensação de existir, preciso chegar a ser consciente desses movimentos, né, desses movimentos que acontecem dentro de mim e como eles influenciam minha conduta e a minha vida. Agora eu vou chamar a Júlia. Oi, Júlia. Conta para nós aqui como é que você despertou para essas inquietudes a respeito da sua própria vida, né? E até onde você chegou até agora com essa sua busca por respostas. Olá, pessoal, boa tarde. Estou aqui ouvindo as experiências e pensando como existem diversas maneiras de chegar numa mesma busca, né? E que na vida de cada um vai se delineando de uma forma. Aos 11 anos, algo não esperado aconteceu na minha vida. Meu pai faleceu. Eu acredito que essa história já se repetiu inúmeras vezes no decorrer da criação. Pessoas nascem, morrem com frequência e, consequentemente, outras ficam. Mas o que fazer diante disso, né? Eu era uma criança e eu recordo com nitidez a indignação que eu sentia. Como pode acontecer isso? Como eu posso ver por trás disso uma justiça? As pessoas simplesmente somem? E o que justifica ter vindo? O que justifica tudo que viveu, né? Percebam que minha manifestação é mais uma soma de perguntas do que resposta em si. Mas eu queria saber se só eu tenho esses questionamentos, né? Vocês podem usar aqui a aba de perguntas e me mandar. Vocês se incomodam com isso, né? Com o que há por trás desse fim da vida, né? De sumir e o que fica por trás disso, né? Me falem um pouquinho aqui na aba de perguntas. Enquanto isso, eu vou seguindo.
Bom, é uma experiência bem dura, acho que quem viveu pode entender, assim, o que eu tô falando, né? Mas, trazendo para vocês algo de dentro, além do que tá fora, que a gente vê, né? Do meu interno que eu vivi. Tinha dias que eu me sentia devastada. Eu me sentia literalmente ao lado da morte. Mas, noutros, eu senti uma força que não parecia ser minha. Era uma força sobre-humana. E essa força que me inquietava desde então. Eu me perguntava muito, de onde vem essa força? Porque eu sinto esperança e, por vezes, até alegria, mesmo depois de ter vivido algo tão triste. De onde vem? Essa contradição despertou em mim a inquietude da vida. O que há por trás do que não podemos ver? Onde está a sabedoria que explica os fatos e justifica os acontecimentos? Foi então que eu comecei a pensar que talvez existisse mais. Se eu senti uma força que eu sabia que não era da Terra, era lógico pensar, então, que existia também um mundo além do que eu vejo. Essa busca latente em mim, eu me acerquei da logosofia. Uma ciência que me apresentou conceitos que se encaixavam perfeitamente com essa busca. Vou falar de alguns para vocês, né? A logosofia me apresentou um novo conceito de ser humano, como um ente biopsico-espiritual. E que essa última, né, esse último espírito, tem uma natureza diferente dessa que a gente vê sumir. É algo como uma essência eterna que carregamos. Me apresentou também um novo conceito de vida, como um campo experimental dessa essência. Não só esse início e fim, né? Mas um espaço onde esse espírito deve existir. É essa parte de mim e de todos que existe. Né? Eu aprendi também uma parte que passou a justificar os acontecimentos, que é o conceito de leis universais, como uma manifesta vontade de Deus em tudo que acontece ao meu redor. São forças que movem as consequências dos nossos atos e intenções. E não ao acaso, mas movida com uma lógica que até então eu desconhecia, mas não por isso era inexistente. Vejam que tudo isso, né, esses novos conceitos, embora eu esteja manifestando de uma forma simples, eles me fazem ver não só um passado diferente, mas um presente e um futuro sob outras perspectivas, né? A perspectiva do eterno, do universal, que abrange um outro mundo além desse que eu posso ver. E surgiu com isso, né, uma vontade de estar não só aqui, mas em tudo que existe, em tudo que não é finito. E agora eu vou sugerir uma reflexão, peço que vocês me acompanhem. Fechem os olhos e pensem em alguém que vocês amam muito e que já partiu da Terra. Eu acho que a maioria deve ter alguém. O que vem à mente? O que vem ao coração? São muitas coisas, né? Esse ser deixou de viver, né? Deixou de estar aqui. Mas tudo que foi cultivado não deixou de existir. E é isso que as experiências têm me comprovado, que eu posso estar mais conectada a essa parte que não morre. E me parece que para isso eu preciso deixar essa essência participar da minha vida. A logosofia me ensina que para essa participação acontecer, eu devo e posso criar um ambiente interno propício, que convide essa aparição dessa essência. E como alguns trouxeram aqui, é nesse esforço de me superar e depurar internamente que eu permito que esse espírito exista na minha vida e que possa existir na vida dos demais também, né? Bom, essa inquietude para saber do mais além, eu vejo que ela pode ser desperta de muitas outras formas. Na minha vida foi com a perda de um familiar, mas na vida de vocês pode ser de um jeito totalmente diferente. O importante é a gente estar atento a essa voz interna, né? E eu acho que ela se traduz muito com a sensação de um vazio que a gente quer preencher e algo que nos chama constantemente. Eu poderia traduzir como para ser mais feliz. Obrigada. É isso, Ademar. Ótimo, Julia, muito obrigado. Bom, como vocês puderam ver, né, até agora, dentro do que a gente manifestou,
A logosofia, ela não é uma panaceia que promete resolver todos os nossos problemas assim, né, de forma mágica, mas uma ciência que apresenta conhecimentos reais que abrem para nós uma nova perspectiva para as nossas vidas. Né? Ela abre a oportunidade da gente se vincular a essa parte eterna que existe em todos nós. Como a Júlia acabou de dizer, nós somos seres biopsicoespirituais. Portanto, essa realidade espiritual é algo que faz parte da nossa realidade de forma natural. E não existe nada de fenomênico nisso. Atualmente eu faço parte de um grupo de estudos dentro da Fundação Logosófica e o nosso tema de estudos atual é sobre como dar participação do espírito na nossa vida. E como é que se dá isso? Né? Já pensaram como eu dou participação do espírito na minha vida? A integração do espírito ela pode ser alcançada por todos nós através de um processo realizado de forma consciente. Mas a gente precisa de conhecimentos específicos para isso, e principalmente de uma grande vontade, que deve ser empenhada para a gente alcançar essa realidade. Essa integração com o próprio espírito não acontece se eu não realizo esse processo de forma constante e de forma decidida. Né? Não é alguma coisa que eu posso flertar num dia eu quero, no outro dia eu não quero. Tem que ser algo que eu cultivo de forma permanente. E a diferença entre viver e o existir reside justamente nesse aspecto. Quando eu vivo afastado do meu próprio espírito, a minha vida física, a minha vida, na verdade, fica presa entre o período do meu nascimento e da minha morte. Porque, basicamente, eu me dedico somente a questões que estão ligadas à minha realidade física, ao cuidado dessa realidade física. E essa realidade física ela é naturalmente passageira, né, como todo mundo sabe muito bem. Mas o que eu tenho experimentado é que quando eu vou abrindo esse espaço na minha mente para que eu pense naquilo que atrai o meu espírito, eu passo a me vincular a essa parte de mim que não perece com a morte física, mas que se liga à própria eternidade da criação. E é natural, então, que surge essa sensação de que eu existo de verdade. Importante deixar claro para vocês que o que atrai o espírito para que ele participe das nossas vidas é esse propósito de nos superar, de evoluir e também, muito especialmente, de ajudarmos os semelhantes, né, os demais.